Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem, ainda em pé, ainda em fé, por favor, abrir a Bíblia então, Êxodo, capítulo 24, versículo 15. Glória a Deus. Diz a palavra, vamos ler do 15 ao 25, ou melhor, do 15, até o capítulo 25, e vamos entrar no 25, lendo os versículos 1º, 2º e 8º. 24, Êxodo, capítulo 24, verso 15, depois vamos entrar no capítulo 25, lendo os versículos 1º, 2º e 8º. Diz a palavra de Deus: Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem, cujo coração a mover para isto, dele recebereis a minha oferta. Verso 8: E me farão um santuário para que eu possa habitar neles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos uma falsa noção a respeito da oração, a respeito do jejum, e isto tem prejudicado muito a confiança em Deus, a confiança nos resultados que trazem a oração e o jejum. Por quê? Se nós lermos na palavra de Deus, e hoje vamos fazer isto, vamos ver que sempre que alguém foi à presença de Deus em oração, em jejum, foi com um propósito divino, não próprio. A pessoa foi com um propósito que muitas vezes ele nem imaginava que propósito seria, mas ele foi e recebeu, depois de ter entrado na presença de Deus, a revelação sobre qual era o propósito pelo qual Deus chamou a pessoa para este período. A palavra de Deus aqui está dizendo que Deus simplesmente falou para Moisés: você vai subir, você vai ficar diante de mim no monte, e alguma coisa vai acontecer. E a Bíblia diz que a glória de Deus tomou conta do monte, e por 6 dias a glória de Deus tomava conta do monte. E então, diz a Bíblia então que Deus chamou Moisés para ficar 40 dias com ele, ali naquele monte. Bem, todos nós somos chamados por Deus para este momento de comunhão, este momento de intimidade com Deus. E tem muitos irmãos aqui que têm inclusive um hábito, um maravilhoso hábito de oração e jejum, de jejuar um dia por semana, quem sabe 2 dias por semana. A igreja primitiva, por exemplo, tinha o hábito de jejuar 2 dias por semana. Toda a igreja primitiva estava sempre orando 2 dias por semana. Isso era algo comum, normal, entre toda a igreja primitiva, jejuar 2 dias por semana. Oravam terça e sexta, porque os fariseus oravam e jejuavam segunda e quinta, então eles oravam terça e sexta, para todos verem que eles não eram fariseus, mas eram cristãos. Então, desde a igreja primitiva, nós temos este hábito.
nós crentes pentecostais temos este hábito, bom hábito, de orar e jejuar. Ocorre que muitas vezes acabamos orando e jejuando de uma forma mecânica, de uma forma rotineira. Entramos neste hábito e daqui a pouco sabemos que devemos orar e jejuar porque temos que orar e jejuar. Mas não buscamos entender o propósito de Deus na oração e no jejum, especialmente no jejum. E aí, então, por não buscar entender o propósito, perdemos o que Deus teria para nos dar de melhor, de mais profundo, mediante este hábito de jejum e de oração. E é sobre este assunto que eu quero falar para os irmãos, porque há muitos irmãos aqui que, embora tendo este propósito na sua vida de oração e jejum, quem sabe não estão vendo algum resultado nisto, e por isso alguns até desanimam. Imagine, irmãos, se todos os irmãos pudessem entender o que pode ser obtido nisso, os nossos cultos de jejum seriam grandes cultos. Nas quartas-feiras em que nós temos o culto de jejum aqui, e tem algumas dezenas de irmãs jejuando o dia inteiro, quem sabe, teremos centenas de irmãs. No sábado, quem sabe, nós teríamos pessoas como temos hoje aqui, porque as pessoas estariam entendendo que eles não estariam jejuando só por jejuar, mas não, eu sei onde eu quero chegar. Existe uma frase que é muito interessante, que quando a gente não sabe onde quer chegar, quando chega não sabe que chegou. Então a pessoa acaba com o tempo desanimando, vai enfraquecendo, e como estava falando o pastor Eliseu aqui, tem que, ele mesmo confessa, que muitas vezes a revelação vai se esvaindo. Ele até deu uma boa orientação aqui, quando a pessoa sente que a revelação está se esvaindo, busque renovar isto, ouvindo uma mensagem, lendo alguma coisa sobre isto. Mas o que mais faz a revelação permanecer em nós é quando a gente começa a ver o resultado. Quando você começa a sentir o prazer de ver o resultado daquilo que você está fazendo. Porque as pessoas trabalham, bem, a gente trabalha porque tem que trabalhar, mas tem um negócio que acontece lá no fim do mês, ou algumas pessoas acontecem no fim de semana, que é isso que mais te motiva, que é ver o fruto do teu trabalho. Vai dizer que não é bom quando chega no dia do pagamento? É bom ou não é bom? Ah, que é bom. É o melhor dia do mês para o trabalhador, é o dia que ele recebe. E na obra de Deus, na vida espiritual, a mesma coisa. Então, quando a tua vida espiritual começa a entrar numa rotina e você vai dizendo, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, eu vou orando, eu preciso, um dia eu vou chegar no céu, amém, glória a Deus. Isso é um bom motivo, é um bom propósito, é uma grande motivação. Um dia você vai chegar no céu, glória a Deus. Mas se não tem alguma coisa, até que a gente chegue no céu, até que chegue o fim da jornada, que vai nos motivando a continuar neste caminho, muitos vão perecendo, muitos vão desanimando, e o diabo vai ceifando a vida deste, daquele outro, e as pessoas então vão deixando o caminho de Deus, e vão aceitando coisas erradas na sua vida, e daqui a pouco estão derrotados. Então eu gostaria de falar alguma coisa exatamente sobre isto. A palavra de Deus mostra-nos aqui, irmãos, que sempre, preste atenção, sempre que Deus nos chama para estar com Ele, Ele tem um propósito. O nosso propósito, então, deve ser estar com Deus e procurar entender qual é o propósito de Deus naquele assunto. Porque o jejum, o que é o jejum?
Para que a gente jejua? Você não jejua para sacrificar o corpo. Não é este o fundamento do jejum e da oração. Nós não estamos aqui para lastimar o corpo. O jejum não é um ato de penitência. O que é um ato de penitência? É quando você faz alguma coisa como pagando uma pena para obter a graça ou a misericórdia da divindade. O jejum não é isso. Jejum não é para você se penalizar, para você se lastimar. Não. Jejum não é isso. Pelo contrário, Deus sempre tem falado para nós, na sua palavra, que Ele abomina a mutilação, que Deus abomina que alguém se mutile, que alguém se lastime. Você nunca vai encontrar na Bíblia alguém se chicoteando a si mesmo. Você nunca vai encontrar na Bíblia o exemplo de alguém subindo uma escadaria de joelhos, alguém carregando uma cruz nas costas durante algumas léguas, alguns quilômetros, para se lastimar, para machucar o corpo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A palavra de Deus diz ao contrário, que nós temos que velar pelo corpo como o templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E existem hoje estudos científicos sérios a respeito de quão bom é o jejum para o corpo físico. Agora veja, então o jejum não é penitência. Você não está se penitenciando para obter a graça de Deus. Também não é moeda de pagamento para você forçar Deus a fazer alguma coisa. Olha aqui para a palavra de Deus, olha aqui para o exemplo de Moisés, quando Deus o chama, quando Deus o recolhe, e ele está 40 dias, ele sobe sem saber o que Deus queria, ele só sabe que Deus queria estar com ele, e ele também queria estar com Deus. E a palavra de Deus diz-nos então, que quando ele está na presença de Deus, durante aqueles 40 dias, Deus fala uma coisa para ele, Deus diz: olha, eu quero um santuário para mim. Agora veja, preste bem atenção nisto. O jejum, então, em primeiro lugar, é uma forma de revelação, é um caminho de revelação de Deus para conosco. Por que o jejum é esta forma de revelação de Deus para conosco? Não é somente pelo fato, irmãos, de você estar sem comer. Se você olha este jejum aqui, ou este período, até aqui não fala expressamente aqui, mas ele esteve 40 dias isolado lá com Deus. Você vê que o Moisés, ele está lá na presença de Deus, e ele agora então está isolado do mundo que o rodeava. Então veja, a primeira razão de existir o jejum é que você corta a atividade que mais envolve o ser humano. Qual é a atividade que mais envolve o ser humano? É a atividade da alimentação. O mundo gira em torno da alimentação. Não só o ser humano. Para que um leão caça? Para que um leão caça? Para comer. Para que a vaca se levanta e vai pastar? Para se alimentar. Então toda a natureza gira em torno da alimentação. Para que você trabalha? Em primeiro lugar, para comer. Em primeiro lugar, para comer. Não é? Quer ver uma família alegre em volta do quê? Em volta da mesa. Aniversário, as pessoas se reúnem em volta do quê? Da mesa. As reuniões familiares em volta da mesa. Em muitas culturas do mundo, quando morre alguém, eles comem bastante, reúnem aquela comilança porque morreu o fulano. Então a humanidade gira em torno da comida. E agora, quando você entra no jejum, você então agora se isola daquilo que mais te envolve. Agora veja, de nada adianta você ficar sem comer
e, por exemplo, levar o celular. Aí você fica sem comer, tá? Você deixa de se envolver com a comida, mas você continua envolvido com a empresa. Você continua envolvido lá com um problema de casa. Você não consegue então se isolar e ficar ligado com Deus. A tua mente continua presa no sistema cotidiano. Então você não consegue abrir o teu espírito para que Deus fale contigo. Então muitas vezes a pessoa acha que se ele entra num período de oração e jejum, e algumas vezes eu entrei em períodos de oração e jejum com pessoas, que aquela pessoa chega a perturbar a gente, porque a pessoa acha que ele entra no jejum, ele tem que falar. Ele ora e às vezes ora alto, e a gente quer se concentrar em Deus e não consegue, porque aquela pessoa acha que ele tem que falar e tem que gritar. Não, você entra no período de jejum, você pode não falar nada, mas fica ali na presença de Deus. Você começa a se limpar. É como nos aviários que existem por aí, aviários, grandes granjas de porcos, de animais. Quando um caminhão vai entrar lá dentro para pegar os frangos, para pegar ovos, para pegar porcos, ele passa por um chuveiro de desinfecção, para não levar doença para dentro do lado da granja. Então, quando você entra no período de oração e jejum, você primeiro tem que passar por um chuveiro de desinfecção. Por isso, irmãos, que o jejum trabalhando, ele tem o seu valor. Vamos ver daqui a pouquinho o valor do jejum trabalhando. Mas ele reduz em muito o seu efeito. Porque você está trabalhando, está jejuando, tudo bem, você não está se preocupando com a comida, mas você continua envolvido no mundo. Você não passou por esse momento de desinfecção. Você continua ligado, a tua mente está presa nas coisas daqui. Então, é mais difícil do teu espírito conseguir ouvir Deus. Por quê? Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, certo? Quem é você? Você é a sua alma. E a tua alma tem dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual. Então, para que serve o jejum? O jejum serve primeiro para você desligar o corpo físico. Então, você entrou no jejum, você desligou o corpo físico. Você, olha, corpo físico, vai ficar aí, não vou me preocupar contigo. E agora, então, você vai abrir o teu espírito, o teu corpo espiritual, para que ele possa ouvir. Mas veja, se a tua alma, se a tua mente continua ocupada com as coisas do mundo, mesmo que o teu espírito tenha este contato com Deus, a tua alma está fechada para o que o teu espírito está recebendo. Quem compreendeu isso? Amém? Compreenderam isso? É a mesma coisa, meus irmãos. Por exemplo, se o teu corpo físico está cansado, certo? Mas a tua alma está focada, a tua mente está focada em alguma coisa, você não dá atenção para o cansaço do corpo físico. A gente tem aquele foco, e mesmo o corpo físico estando cansado, tu vai embora, tu não ouve o teu corpo físico. Com quantos já aconteceu isso? Levante a mão aí. Muita gente acontece isso, né? Lá está o estudante, estudando por uma prova, o corpo físico está dizendo assim, vai dormir, eu quero dormir, e ele dele café preto, não, eu tenho que estudar para essa prova. A alma dele está tão focada na prova, que a sua alma não ouve o corpo físico. Sim ou não? Acontece isso ou não acontece? Estão entendendo o que eu estou falando? Porque a tua alma focou naquele problema, naquele assunto, e ela não ouve o teu corpo físico. Teu corpo físico pede para descansar e você continua caminhando. Teu corpo físico pede para dormir, você continua caminhando. Teu corpo físico pede para comer, você, não, eu tenho que resolver esse negócio hoje. E quando você vai comer, já é 3, 4 horas da tarde, nem estava em jejum, porque a tua alma estava focada naquilo.
Então, assim como a nossa alma não ouve o corpo físico, quando está focado em alguma coisa, ela também não vai ouvir o corpo espiritual. Aí você entrou em jejum, desligou o corpo físico, desligou a preocupação com o corpo físico, mas você continua focado a mente a milhão. Aí você vai escutar a voz de Deus, sim ou não? Não vai. Você não vai ouvir o teu espírito está em contato com Deus, recebendo impressões de Deus, recebendo as impressões do Espírito, mas você está ali, ó, na pauleira, tal. O teu foco é outro. Bem, a segunda razão pela qual é tão importante o jejum é que o jejum é uma forma de negar-se a si mesmo, porque a vontade de comer é a vontade mais forte que existe na natureza humana. É mais forte que o sexo, é mais forte que ter dinheiro, é mais forte que conquista, é mais forte que qualquer coisa. Quando a pessoa nasce, a primeira coisa que a pessoa faz, o que ela faz? Ela começa a chorar. Para quê? O que ela está querendo? Ela quer comer, diz ela assim, né? Ela quer mamar, né? Aí põe no seio da mãe, ela para de chorar e começa já a mamar. Quando alguém está quase morrendo, quando aqui no Brasil não tem pena de morte, mas lá nos Estados Unidos tem, e eu estava lendo sobre os últimos pedidos das pessoas que vão morrer na cadeira elétrica, ou vão morrer na forca. Qual que você acha que é o último pedido que as pessoas fazem? Comer uma boa refeição. Um lá pede uma picanha, outro pede uma panqueca, lá não sei das quantas. As pessoas nascem querendo comer, morrem querendo comer. Vontade de comer. Teus irmãos chegou os olhinhos brilhar agora, só que eu falei isso aí, né? Eu creio que teve gente que já pensou em uma costela gorda, um churrasco, a mente vagou por aí, né? Traz de novo a mente para cá. É a vontade mais forte que nós temos, né? Amém? O irmão Mário ali já pensou num arroz com gandules, né? Lá de Porto Rico. Bom, então a pessoa tem essa vontade forte. Quando você nega essa vontade forte, você entra num canal de Deus, porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Faz o quê? Negue-se a si mesmo. Então veja a importância do jejum. O jejum, ele alcança essas duas áreas. Primeiro, ele alcança a área que você consegue desligar o teu corpo físico, e se você se retirar para jejuar, você consegue desligar a tua alma das coisas que ela está focada. Primeiro ponto. E segundo ponto, você nega a tua vontade e abre caminho para entender a vontade de Deus. Porque a maior inimiga da vontade de Deus é a tua vontade. A vontade humana é tão forte, ela é tão forte. A vontade humana é a causa de todos os problemas, todas as guerras, todos os problemas conjugais. Por que o marido briga com a esposa? Porque são duas vontades que se opõem, entram em choque. Então, o maior inimigo da vontade de Deus na sua vida é a tua vontade. E aí, quando você entra para o jejum e nega a tua mais forte vontade, você está abrindo um canal, então, para que a vontade de Deus comece a se manifestar na sua vida. Amém? Muito bem. Mas agora surge um outro problema. Qual é o outro problema? A pessoa entrou no jejum, negou a sua vontade, não comeu, conseguiu se desligar do foco que a alma dela estava focada aqui na terra. Ela consegue se focar em Deus, ela consegue focar no que o Espírito está recebendo de Deus. Para que você entenda o que eu estou dizendo, de novo eu vou fazer uma comparação com o corpo físico, tá? De novo,
eu vou fazer uma comparação com o corpo físico. E aqui, nessa comparação aqui, que acontece comigo, eu creio que muitas irmãs vão se enxergar na minha esposa. Eu vejo que eu tenho uma capacidade muito grande de me focar numa coisa. Então, se eu chego em casa e eu estou pensando num problema, o meu corpo físico está ali. Daí a Ana fala o negócio. Aí ela fica me olhando, esperando uma resposta. Aí eu me dei conta que ela falou comigo: sim, amorzinho, falou o quê? Os maridos de vocês fazem isso também ou não? Fazem também. Por quê? Porque a pessoa chegou em casa com a alma dele, o corpo físico está ali em casa, mas a alma está longe, o foco, a mente está longe. Então veja, eu pergunto: o corpo físico está ouvindo ou não está? As ondas sonoras estão batendo no tímpano, o tímpano está transformando em impulsos elétricos, está mandando para o cérebro, sim ou não? Está tudo funcionando normalmente. Mas a alma está captando aquilo que está vindo? Não. Então a mesma coisa acontece no nosso corpo espiritual. Muitas vezes Deus está falando com a gente, o espírito está ouvindo, mas a alma não está. A alma não está captando ou percebendo. Então, quantas vezes que Deus está falando com a gente, mas como a tua alma está focada em alguma coisa aqui, Deus está falando, o teu espírito está recebendo aquilo, mas a tua alma não está percebendo. Então, o que acontece? Quando você entrar no jejum, você tem esta grande possibilidade de conseguir se focar em Deus, desligar, vamos dizer, entre aspas, desligar o corpo físico, e a partir do momento que você faz como Deus fez com Moisés, Deus disse: Moisés, sobe aqui para o monte, fica aqui, vai ficar 40 dias comigo. Depois de 40 dias, a Bíblia diz então que Moisés consegue entender o que Deus queria. E aí, oh glória a Deus, aí Deus dá para Moisés o que ele queria fazer, e Deus dá a planta para Moisés. Agora eu pergunto: Deus fez o santuário ou não? Deus fez o santuário? Deus fez o santuário? Deus disse: eu quero um santuário. Deus fez o santuário? Deus deu dinheiro para ele fazer o santuário? Também não. E aqui está o outro ponto que eu falei agora, que eu quero falar agora, o outro ponto que faz com que muitas vezes nós não vemos resultado naquilo que obtivemos no jejum. Não vemos resultados no que obtivemos do jejum. Imagine, irmão, se Moisés, depois que descesse do monte, falasse para toda a igreja de então, para o povo de Israel, e dissesse: irmãos, que coisa maravilhosa, eu tive uma experiência tremenda com Deus, Deus apareceu para mim lá no monte, Deus me deu uma planta fantástica, maravilhosa. Vamos esperar então que esse negócio aconteça. Até hoje não teria o santuário. Deus disse: a primeira coisa que tu vais fazer quando descer, tu vais levantar oferta, tu vais chamar o povo para cooperar com a revelação que eu dei para ti. Oh, glória a Deus. E aqui, irmãos, está um grande problema que impede que vejamos os resultados na nossa vida. Se você começar a analisar a tua vida, quantas vezes que você, especialmente você que ora e jejua, quantas vezes você que se retirou,
Deus falou contigo, Deus te deu um projeto, Deus te deu a planta, aí você saiu do monte, desceu do monte, e fez o quê? Fez o quê? Nada. Contou a revelação, falou para as pessoas, e você não põe em prática a parte humana que Deus quer. Deus poderia ter dito para Moisés: Moisés, desce lá, e tu vais levantar as mãos, e vai continuar jejuando com todo o povo, e eu vou começar a descer, fazer descer do céu, como eu fiz descer o maná, vai começar a cair ouro, vai começar a cair cortinas, e vocês vão só montando, vai vir lá do céu. Não, Deus disse: vocês vão levantar oferta, vocês vão recolher ouro, vão recolher prata, vão recolher tecidos, vão recolher peles, vão recolher isto, e vocês vão fazer tudo de acordo com esta planta que eu estou dando para vocês. Amém? Comece aí a rebuscar no teu passado. Olha quanta revelação que Deus já te deu, que se você tivesse colocado em prática, a tua vida seria totalmente diferente hoje, e você não colocou em prática. Eu mesmo estou me lembrando umas quantas aqui para mim. Que coisa terrível isso. Então, por isso que muitas vezes, quando você entra numa rotina, numa coisa mecânica, eu vou jejuar por jejuar, eu vou jejuar e pronto, tudo vai acontecer. Aí não acontece. Por quê? Porque Deus te revelou, Deus te mandou fazer coisas, Deus mandou você deixar de fazer coisas. Quanta gente que já me disse assim: Deus falou comigo, eu entrei no jejum, Deus disse que eu não devo mais fazer isso. Oh, glória a Deus! Mas ele continua fazendo. Não adiantou nada. E aí depois chega um momento que a pessoa diz assim: não adianta jejuar mesmo, não adianta orar, porque minha vida continua a mesma. Mentira, claro que adianta, é o relaxamento dele. De que adianta, irmão, você pagar um arquiteto? Vamos fazer uma outra ilustração. Você chega no escritório de um arquiteto ou uma arquiteta, e ela diz assim: olha, custa 15 mil reais. Aí você paga os 15 mil reais pela planta. Aí você pega a planta e você mostra a planta para um pedreiro. O pedreiro pega aquela planta e diz assim: esses arquitetos não sabem nada. É só teoria. Né? Não, vamos rasgar essa planta aqui. Eu sei fazer, eu tenho 30 anos de experiência. É exatamente assim que a gente faz. É exatamente isso que a gente faz. A gente paga, a gente se esforça, a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente jejua. Aí Deus começa a falar. Aí chega o pedreirão lá, né? O pedreirão que é a minha carne, meu eu. Diz assim: não, Deus não entende nada. Vamos fazer do nosso jeito. Nada contra os pedreiros, mas o pedreiro tem que seguir o que o arquiteto fez. Se não valeu a pena ter pagado 15 mil pela planta. E nós fazemos assim. Aí depois a gente acha que o problema é que o jejum não adianta, que a oração não adianta. Vamos tentar. Esse assunto é tão maravilhoso que eu me detive muito na primeira passagem bíblica. Mas vamos para a segunda passagem, que está em Deuteronômio, capítulo 9, e versos 9 a 18. Nós vamos ver um outro aspecto que nos desanima no caminho de oração e jejum. O primeiro aspecto que nós vimos é que tem que haver uma combinação de desligar o corpo físico e também desligar o foco da alma. Então, tem que fazer as duas coisas. O segundo aspecto que nós vimos é que não adianta você receber uma grande revelação de Deus.
Você recebe uma grande planta de Deus, mas não levanta oferta, não te esforça, não faz, não levanta recurso para aquilo. Vamos ver agora Deuteronômio capítulo 9, versos 9 até o 18. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco, no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então veja, ao fim dos 40 dias, lá em Êxodo diz que Deus deu a planta do santuário. E aqui está falando que Deus deu o quê? O que, meus irmãos? Qual foi a revelação aqui? As 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te e desce depressa daqui. Agora olha aqui, olha que coisa terrível. Essa aqui é a terceira razão pela qual muitos desanimam de orar e jejuar. Olha o que está escrito. Vamos ver todos juntos? O Senhor me disse: levanta-te e desce depressa daqui, porque o meu povo que já já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que eu levei, imagem fugida para si mesmo. Não dá uma raiva? Te põe, irmão, irmã, te põe no lugar de Moisés. Você 40 dias orando e jejuando na presença de Deus pelo povo. Depois de orar e jejuar 40 dias, ele está ali por causa daquele povo. O que ele deveria estar pensando? Bom, agora arrebentei com tudo que obra do diabo. Agora, bom, depois desses 40 dias aqui, eu vou chegar lá, mas o demônio, não tem demônio perto. Eu vou chegar lá, é uma glória tremenda, Aí Deus diz assim: desce depressa, porque estão tudo corrompidos. Não dá um desânimo? Dá ou não dá? Dá. Terceira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você está em batalha no mundo espiritual, quando você está no jejum, você tem que entender que o diabo não para. O jejum, irmão, não faz o diabo parar. Pelo contrário, o jejum faz o diabo correr mais ainda. Porque ele sabe que se ele não correr, aí sim a coisa está feia para o lado dele. Ele vê que você está jejuando, esse rapaz entrou no caminho da vitória, eu tenho que me mexer. Ou você acha que o diabo é besta? O diabo é astuto, diz a palavra de Deus. As astutas ciladas do diabo. O diabo é um ser inteligente. O diabo não é um retardado mental. Ele é um rebelde. Ele é um soberbo. O problema do Lucifer foi a soberba dele, não a falta de inteligência. Foi o excesso de inteligência que o levou a achar, excesso não, mas a grande inteligência que o levou a achar ser semelhante a Deus, poder chegar lá e bater boca com Deus. Mas o diabo é muito inteligente. Agora você acha que o diabo é tão idiota de ver você lá num caminho que vai te levar à vitória? Ele vai ficar esperando tu sair de lá com faca, como o pessoal diz, né? Faca nos dentes, para se atirar em cima dele. Ele vai ficar esperando? Não.
é lógico que ele vai tentar se arregimentar, ele vai tentar fazer alguma coisa para impedir a tua vitória. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso irmão Moisés. O Senhor me diz: levanta-te e desce depressa daqui, porque o povo já se corrompeu. Que coisa terrível. Vamos continuar lendo até o verso 18? Toda a igreja, vamos lá. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Então olha aqui. Olha aqui. Quem é que estava no jejum? Era o povo ou era Moisés? Era Moisés. Então quem é que Deus muda? É quem está no jejum, quem está fora? É quem está no jejum. Eles lá não foram mudados. Então quem sabe você está orando e jejuando pela tua esposa. Um assunto lá, tua esposa é terrível lá, enfim, problemas, ou pelo teu marido, e aí você ora e jejua, e quando você saiu do jejum, você diz: bom, eu vou chegar lá, vou ver aquele desgraçado, um abençoado, que nada, continua desgraçado. Você diz: mas como? Mas quem é que estava no jejum? Era você ou ele? Você. Então como é que você entra no jejum e quer que Deus mude quem não está? Quem é que Deus vai mudar? Quem está no jejum. E Deus então vai dar para quem está no jejum estratégia para vencer a batalha. Aleluia. Aí Deus vai começar a dizer como que você vai agir, como que vai trabalhar. Então, o Moisés ficou 40 dias lá. O povo mudou? Mudou para pior. Mudou até para pior. Aí Deus começa a dizer para o Moisés como é que era o povo. Olha, o teu povo, a tua família, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos lá, vamos lá. Falou-me do Senhor: atentei para este povo, e eis que ele é povo. Eis que ele é povo. O que é povo de dura cerviz? Que não se abaixa, que não se humilha, que não reconhece seu erro. Continua lendo. Todos juntos. E te faça a indignação mais forte e mais numerosa do que esta. Irmãos, aleluia. Olha o valor que Deus dá para um homem e uma mulher que se aproxima dele. Você está lendo aqui, você conseguiu ler o que está escrito? O que é que Deus pergunta para o Moisés? Deus perguntando para um homem: deixa eu fazer isso. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu me lembro quando meu pai faleceu, eu fiquei 6 dias em jejum e 6 dias em vigília, pedindo pelo pai, pedindo que Deus interviesse. Passei todas as noites lá no hospital, e no 6º dia, eu estava orando aqui no cenáculo, estava o pastor Itamar, que já creio que está com o Senhor, o pastor Jones Novelli, eu não me lembro mais, talvez alguns irmãos aqui estavam. Alguém mais estava comigo ali no cenáculo aquele dia? Eu não me lembro. Bem, estava eu mais uns 4, 5 irmãos que ficaram comigo a noite inteira orando. Mais ou menos 5 e pouco da manhã, Deus toma o pastor Jones Novelli, ele fala em novas línguas ali, ele recebe algo de Deus, e ele diz assim para mim: pastor Humberto, Deus quer levar o pastor Otávio. E o pastor Otávio não foi porque tu estava batalhando.
Experimenta entregar agora, pastor Otávio, para Deus. Aleluia. E eu disse: Senhor, entrega meu pai nas tuas mãos. Não passou 5 minutos, toca o telefone. A enfermeira: Humberto, sim, o senhor é familiar do senhor Otávio? Sou. Ela disse: ele acaba de entrar em óbito. Aleluia. Como é que Deus, sendo Deus, espera a gente deixar alguma coisa? O valor que Deus dá para quem vai para o jejum, oração. Oh, glória a Deus. Peguei o carro, fui lá. Realmente, ele é recém. Eu não acreditava que ele estava morto, porque ele estava quente, o corpo completamente quente. Eu perguntava: mas ele está quente? Como é que o senhor disse que ele está morto? Está quente? Não, ele não está respirando mais. Aleluia. Foi entregar. Foi dizer: Deus, eu deixo. Deus vai embora. Aleluia. Olha o valor que Deus dá para ti, irmão. Olha o valor que Deus dá para ti, meu irmão. O valor que Deus dá para alguém que se entregue nas mãos dele e busque a sua face. Glória a Deus. E o que Moisés fala? Verso 15. Então me virei e desci do monte, e o fogo ardia em fogo, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Continua o relato dele. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Continua. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos, e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado, aí o que ele faz? Olha aqui, olha o problema que acontece. Ele vê toda aquela ação do diabo, e o que ele faz com a revelação que Deus tinha dado para ele? O que ele faz com a revelação que Deus tinha dado para ele? Quebra. A falha dos outros fez com que ele quebrasse a revelação que ele tinha. Por ver a dura serviço dos outros, ele quebra o que Deus tinha dado para ele. E é isso que muitas vezes acontece contigo. Você está orando por outra pessoa, você jejua, e aí não acontece com a outra pessoa, e você, por causa do erro do outro, perde o que Deus tem para ti. Por causa da dura serviço do outro, tu esmorecesse na tua fé. Não é assim? Quantas vezes que isso acontece? O outro errou. O outro saiu fora do plano de Deus. E aí, em vez de você permanecer, você quebra a tábua que Deus te deu. Aí o que ele fez? Depois que ele rompeu, tem que repetir o ano. Rodou, vai ter que repetir o ano, fazer recuperação terapêutica.
Vamos lá, verso 18, todos juntos. Aí o que ele faz? Vamos ler o verso 21 agora. Eu queimei, eu esmaguei, moendo o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó no seio dele e descia do monte. Aleluia. Deus disse para Moisés: deixa eu destruir o povo. E Moisés disse para Deus: deixa eu destruir o pecado. Aleluia. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio à terra e condenou o pecado na carne. Aqui Moisés está sendo um tipo de Jesus. Deus disse: deixa eu destruir o povo. E Moisés disse: deixa eu destruir o pecado. E moeu o bezerro. E esteve 40 dias clamando pelo povo. Em outra passagem a Bíblia diz que ele disse: Senhor, perdoa o pecado deste povo, ou risco o meu nome do livro que escreveste. Glória a Deus. Verso 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado. Aqui fala o que eu acabei de falar. Porquanto o Senhor dissera que ele vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde vos tiraste não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Olha o amor que Moisés tinha para com o povo. Quem que Moisés amava? Deus. Moisés disse: Senhor, este povo não pode ser destruído, não pode, por amor ao teu nome, porque lá no Egito a gente disse, eu disse que tu irias levar este povo para uma terra que manaria leite e mel. E agora, Senhor, se o Senhor destruir este povo, eles merecem, mas vão zombar do teu nome. Senhor, vão dizer que o que tu falaste era mentira. Deus, por amor ao teu nome, não mata ele. Aleluia. Oh, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Moisés aqui amando o nome de Deus. Deus estava dizendo: eles vão ser chamados não mais filhos de Israel, eles vão ser chamados filhos de Moisés. Olha a proposta de Deus: vão ser chamados pelo teu nome. Não iria mais existir povo de Israel, iria existir povo de Moisés. Moisés disse: não, Senhor, eu disse lá no Egito que tu ia levar este povo para a terra. O teu nome está em jogo. Eu te amo, Deus. Eu amo mais o teu nome do que o meu nome. Aleluia. Oh, eu amo mais o teu nome do que o meu. Que maravilha. O que acontece quando o homem está em jejum e oração? Ele nega a si mesmo. Oh, aquilo que eu falei lá no início, a pessoa nega a si mesmo. Imagina, ele já estava 80 dias em jejum, 40, depois mais 40. Que coisa tremenda isso. Só Deus para manter um homem 80 dias sem comer, comendo só uma vez no meio lá.
Ele estava ali sem vontade própria, mas ele estava totalmente querendo a vontade de Deus, amando a Deus completamente. Vamos ficar em pé. Agora que eu vi, já são 11:10. Aleluia. Eu não sei se vocês estão gostando da mensagem, eu estou. Eu estou comendo junto com vocês, estou chorando junto com vocês, estou me deliciando junto com vocês.